porque a traição nunca é bem-sucedida. A noroeste das cinzas de Wheaton. O suor era uma constante, primavera perfeita ou frio de inverno. Para um soldado, o suor era um amigo íntimo, e um inimigo frustrante. Neia enxugou a testa pelo que pareceu ser a 100ª vez, e afastou a mão rapidamente, jogando o suor na lama ao lado dela. Graças a Deus pela magia de limpeza, certo? Scanna disse para sua mão direita enquanto elas balançavam levemente para a esquerda, e para a direita em cima de seus cavalos mortos-vivos. Ela sorriu sinceramente sob a luz pálida da lua. Certo, e embora eu prefira um banho quente, é melhor que nada. Neia respondeu genuinamente. Você poderia ter pedido uma armadura que te mantivesse limpa, ou pelo menos um gambosen, com esse encantamento. Laquius perguntou pensativo à esquerda de Neia. Acho que sim, mas isso seria um desperdício de encantamento. Só podemos ter um certo número deles, e seria inútil da minha parte pedir algo assim. Neia disse com uma voz levemente reprovadora. Laquius ficou quieta por um momento antes de continuar. Está tudo bem, sabia? Ela disse gentilmente. O quê? Neia perguntou enquanto examinava a escuridão à sua frente. Ser um pouco egoísta às vezes, querer as coisas para si mesma, e pedi-las, eu ousaria dizer que seria doentio não ser um pouco egoísta, não buscar seus próprios desejos às vezes. Você não pode dar para sempre antes de ficar sem si mesmo. Seu espírito ficará cansado, exausto, seco, seu coração doerá, e talvez até quebrará se tudo o que você fizer for dar coisas sem nunca aceitá-las. Laquius falou com confiança, e pareceu novamente cada centímetro da sacerdotisa que Neia conhecia. Isso fez a papa sorrir com um calor raro. Talvez você esteja certa, mas eu já tenho mais do que a maioria. Ela estendeu a mão, e apertou a mão da esposa com força por um momento. Não posso pedir mais até que eu tenha devolvido ao mundo a paz que foi tirada dele. Laquius gentilmente inclinou a cabeça para reconhecer a afeição clara, enquanto Scanna sorria com uma felicidade descarada. Então continuou com uma preocupação gentil: eu suponho, mas você, o indivíduo, não é o mesmo que você, a esposa. Você precisa cuidar da parte de você que é unicamente você também. Por que você está dizendo isso? Neia perguntou a ela calmamente. É por causa do que aconteceu com Gagarin? Sim, qual é o problema dela, afinal? Scanna perguntou com desagrado mais evidente, e um toque de raiva na voz. Laquius mordeu o lábio como se quisesse conter suas palavras. Estou dizendo isso por preocupação com você, Neia. Você é minha amiga. Pessoas como eu, pessoas como nós têm muitos admiradores, mas menos pares, e ainda menos amigos. Nós lutamos juntos, marchamos juntos, servimos o mesmo rei, comemos juntos, bebemos juntos, e você me ajudou de mais maneiras do que você pode imaginar, dando à minha irmã não apenas um mundo em que ela pode ser ela mesma, mas falando comigo sobre minha própria aceitação difícil de tudo isso. Eu te amo por isso, é por isso que eu digo essas coisas, porque eu vejo o que está acontecendo, e você não é quem era quando nos conhecemos. Neia e Scanna abaixaram a cabeça. Desculpe, eu não queria gritar com você. Scanna respondeu. Está tudo bem, disse Laquius com a voz gentil de uma sacerdotisa, mas manteve os olhos em Neia. Eu só quero que o futuro seja bom para todos nós. Claro que sou diferente. Neia finalmente respondeu. Eu tive que me tornar diferente. Quem eu era antes, ela não era o suficiente, ela era ingênua, ela era confiante. Ela acreditava que pessoas boas parariam de fazer coisas ruins se você mostrasse a elas que elas estavam erradas. Talvez fosse até verdade. Às vezes, a ignorância geralmente leva ao mal, mas, mais frequentemente, eu acabava deixando outra pessoa pagar o preço pela minha própria e estúpida autojustiça. Minha consciência me fez uma covarde diante da necessidade, então eu a enrolei em correntes e a tranquei, para que eu pudesse fazer tudo o que precisa ser feito. A voz de Neia era oca, e embora ela não fosse alta, e não reverberasse para o exército, Laquius sentiu a convicção de sua amiga martelando em sua alma. E depois? Laquius perguntou a ela, aproximando seu cavalo de Neia. Depois? Neia perguntou como se nunca tivesse ouvido a palavra. Laquius abriu a boca para falar, mas antes que qualquer som pudesse sair, um grito atrás dela chamou sua atenção. Ei, General Neia, temos um problema, disse a rainha Zesti enquanto trotava em seu cavalo.
Os olhos de Neia mudaram de foco imediatamente. O quê? Ela perguntou abruptamente, quando a monarca meio-elfa apareceu. Alguns dos batedores encontraram vilas que ainda estão intactas, e eles têm milícias. Eu acho que eles viram o fogo, ou alguém viu, e contou a eles sobre isso, mas de qualquer forma, todos os batedores nos contam a mesma história. Um bando de camponeses está no caminho da linha de marcha. Zexi disse bruscamente, indiferente à falta de título ou deferência da papa. Como eles estão armados? Eles têm algum treinamento evidente ou liderança eficaz? Neia perguntou rapidamente. Implementos agrícolas, arcos, algumas espadas enferrujadas, talvez 1000 no total, mas espalhados por vários locais. A liderança parece ser principalmente dos sacerdotes e sacerdotisas. Zexi disse com desdém: podemos varrê-los para longe como se nem estivessem lá, e acabar com as aldeias com apenas um pequeno atraso. O que você gostaria que fizéssemos? Os olhos de Neia estavam focados à frente na escuridão. Atrás dela, as muitas tochas faziam as sombras dela, de seu cavalo, e de seus companheiros dançarem ao longo da longa estrada de terra. Ela não disse nada a princípio enquanto pensava sobre isso. Neia. Laquius disse timidamente, seguida rapidamente pela voz da esposa de Neia. Eles são camponeses, como eu, apenas protegendo suas famílias. Skana agarrou a mão de Neia, e seu queixo, e forçou a paladina negra a olhar para ela. Você não está aí atrás, isso não é Prart, ou Vemark, ou Yanana, ou Oburns, ou Witton, ou as fortalezas, ou a Estrada do Sul, ou Kedin, ou qualquer outro lugar, não faça isso. Skana insistiu, travando os olhos com o preto assustador que afastava o azul que ela amava nos olhos do flagelo de Deus. A decisão é sua. Zexi disse sem rodeios, meus elfos ficariam felizes em apagar toda a teocracia, mas o que você achar melhor. Neia olhou para trás, onde as luzes saltitantes das tochas lançavam sua luz em todos os lugares. Em algum lugar lá atrás, Sebas e Tuari cavalgam lado a lado. Acho que devo começar a pagar minha dívida. Ela pensou consigo mesma. Tomei minha decisão. Onde está a rainha Draudilon? Neia perguntou deliberadamente. Ela está conversando com a general Oma e o general Musan, planejando a vida pós-guerra. Zexi respondeu. Ao ouvir isso, Neia deu um sorriso agridoce, e cuspiu suas ordens tão rápido quanto ela normalmente disparava flechas. Tudo bem, mande-a enviar 500 soldados montados para cada vila, ocupe-os, capture todos os sacerdotes, e remova-os, execute qualquer um que ainda tenha escravos, incluindo supervisores ou domadores, a menos que um escravo se oponha, caso em que uma investigação mais aprofundada será necessária. Além disso, tome as crianças como reféns do bom comportamento da vila. Qualquer um que esteja na vila, e que não morir lá deve ser preso ou morto se resistir. Qualquer um que tente sair deve ser impedido de fazê-lo, mesmo que isso signifique matá-lo. Não saia sem uma autorização de quem estiver no comando, até que os soldados sejam chamados de volta. Qualquer um pego segurando um arco ou uma espada deve ser morto após dar a eles uma chance de se render. Quero um censo completo de cada vila. Além disso, seus bens, propriedades e corpos devem ser respeitados. Qualquer soldado que confiscar o chapéu de um aldeão deve ser enforcado publicamente como ladrão. Qualquer um pego agredindo uma garota ou garoto da vila, diga a eles que deixaremos a demonia que foi para Yaxun ficar com eles. Certifique-se de que nenhum dos soldados despachados seja elfo. Medidas severas, mas isso manterá muitos vivos. Laquius comentou com alívio em seu rosto. Skana, que havia prendido a respiração, exalou alto, e colocou a mão em seu peitoral, tão aliviada quanto Laquius. Isso será bom o suficiente, mas, falando sério, tomar os filhos deles como reféns? Skana perguntou, você realmente os mataria? Ela perguntou ansiosamente enquanto seu coração batia forte. Neia balançou a cabeça, eu já matei crianças antes, mas, isso era uma necessidade, isso não seria, então não vou. Essas medidas podem parecer cruéis, e talvez sejam, mas refém aqui significa simplesmente que eles não serão devolvidos, eu os farei serem criados nos templos ou adotados no reino sagrado do norte para nossos adoradores lá. Se eles querem seus filhos de volta, tudo o que eles têm que fazer é se submeter e obedecer. Se eles não os querem de volta depois da guerra, tudo o que eles têm que fazer é pegar uma espada.
Ela deu de ombros indiferentemente. É realmente com eles. É isso aí, este disse casualmente. Ah, Iseshi? Neia perguntou enquanto a meio-elfa se virava para voltar. Sim? Ela perguntou, virando-se para olhar para Neia novamente. Eu sei que estou no comando dos nossos exércitos combinados, mas você pode enviar um mensageiro. Você deveria se acostumar a ter um poder quase absoluto. Neia disse divertida. Acho que sim, ainda parece bizarro ser uma rainha. A meia-elfa respondeu com um meio sorriso adequado, inclinando-se em direção à metade branca de seu cabelo. Vou mandar um mensageiro até ela. Bom, então por que você não se junta a nós depois? Vou fazer com que acampemos para a noite. Amanhã será um longo dia, como Laquius acabou de apontar. Pessoas em posições como a nossa têm admiradores em abundância, mas poucos pares, e menos amigos. Eu gostaria de pensar que nos qualificamos como o último, se nada mais. Neia comentou com uma piscadela que pegou a meio-elfa desprevenida. Eu gostaria disso. A rainha Zexi disse agradavelmente depois de um momento, e saiu cavalgando para que as ordens fossem repassadas. Quando a meio-elfa se foi, Neia levantou a trombeta que balançava em seu peito, e soprou o sinal para parar. A trombeta curva soou longa e alto, e os exércitos combinados pararam. Ordens foram gritadas para cima e para baixo em uma linha que se estendia por mais de 4 milhas de comprimento com cavalos, bagagem, suprimentos e seu corpo civil de trabalhadores qualificados. O barulho em um acampamento era como suor na marcha, esperado, normal, e tão comum que, eventualmente, o veterano da campanha o filtrou como mero ambiente de fundo, não diferente de grilos ou canto de pássaros. Assim era quando Neia se sentava ao redor da mesa com 2 rainhas, sua esposa, 2 generais poderosos, e uma aventureira lendária. A caminhada constante por sua tenda de jantar privada era abafada pelo pano, mas mesmo assim, seus ouvidos treinados focavam naqueles ao redor delas. Enquanto os voluntários elfos serviam vinho, cerveja e um ensopado rico com pão duro. Está realmente acontecendo, não é? Neia perguntou alegremente. Sim, apesar de toda a perda, toda a mágoa, todos os testes e lutas, está quase acabando. Eu serei capaz de enterrar a cabeça do nosso mensageiro com seu corpo e retornar a uma vida normal como governante de uma nação em recuperação. A rainha Draudilon disse alegremente. Sim, e estou feliz com isso, mas nunca obtive resposta para minha pergunta antes. Scanna disse com uma leve carranca enquanto mergulhava o pão no ensopado e o girava. Pergunta? Neia perguntou enquanto tentava, e não conseguia se lembrar. Sim, Laquius, qual é o problema de Gagara? Toda vez que ela olha para Neia, ela parece brava, amarga. Qual é o problema dela? Scanna perguntou, fixando seu olho verde na bela aventureira loira. Laquius estendeu sua taça, e uma garota elfa de rosto gentil derramou vinho tinto nela antes de ir até Neia. Ela pousou a taça e mergulhou uma crosta de pão nela enquanto respondia: Witton é o problema. Ela ainda está incomodada com o que viu, o que fez. Você tem que entender. Gagara é uma mulher muito em contato com o que sente. Sua paixão ajudou a moldá-la na guerreira que ela é. Mas a habilidade de Neia virou essa paixão contra ela, transformou-a em uma berserker. Ela está com raiva como resultado. Ela vai superar isso. Laquius explicou pacientemente, e então pegou sua taça de vinho e bebeu com uma profundidade incomum, em vez de goles lentos e dignos. Isso não é exatamente justo. Zexi disse com uma pequena carranca de reprovação. Ouvi a mesma voz, e não respondi de nenhuma forma que não fosse como eu queria. Laquius deu de ombros com a resposta. Eu também ouvi, mas enquanto eu sentia o chamado para a atrocidade, eu não estava presa a isso. Talvez eu fosse forte demais para ser influenciada. Ou talvez eu esteja tão acostumada a lutar contra as tentativas da minha espada de capturar minha alma, que eu tinha alguma resistência inerente, ou poderia ser meu treinamento sacerdotal. Ela virou o assunto enquanto comia, mas a expressão alegre de Neia derreteu como manteiga em pão quente. Pela 1000ª vez eu não quero sua alma. Tudo o que você tem que fazer é me balançar, e eu estou feliz. A espada gritou em sua cabeça de seu lugar em suas costas. Fique em silêncio, espada demoníaca. Você não me terá hoje. Ou em qualquer dia. Laquius respondeu a ela, seus pensamentos ásperos e sombrios, apesar de sua face exterior para seus companheiros.
Entendo, fico feliz que vocês dois tenham se mantido firmes, mas imagino quantos outros não se mantiveram. Neia ficou imóvel. Perdoe-me, parece que perdi o apetite de repente, acho que vou ler os despachos do dia de Sua Majestade, e ir dormir. A papa se levantou, fez uma reverência às amigas, e fugiu antes que alguém pudesse protestar. Eu realmente não deveria ter perguntado isso, não com ela por perto. Scanna disse se desculpando. Provavelmente foi inoportuno, sim. A general Oma disse com gentil concordância. Oma, comentou o general Muzan, acho que ela já percebeu isso. Ele disse com um certo tom de reprovação. Ah, certo, desculpe, algumas coisas são mais difíceis de discernir quando você está assim. Não acho que eu possa corar muito, mas fique tranquila que eu coraria se pudesse. Ela disse, e colocou a cabeça na mesa como se quisesse fazer um comentário. Sabe, eventualmente haverá mortos-vivos inteligentes o suficiente por aí para que eles tenham que elaborar um conjunto de boas maneiras à mesa expressamente para esse tipo de coisa, como não coloque a cabeça na mesa durante o jantar ou não role a cabeça no chão em uma sala onde mulheres estejam usando saias. A rainha Draudilon comentou com um sorriso divertido no canto do lábio enquanto dava uma mordida no pão. Por um momento houve silêncio enquanto a sala absorvia o que ela acabará de dizer, pouco antes de começarem a rir. 1 hora e meia depois, todas as risadas cessaram, e uma onda de desespero total tomou conta de todas as almas no acampamento, tão profunda e sombria que ninguém conseguia sequer falar para reconhecer que a sentiam, levando cada um deles a buscar descanso na esperança de nunca mais senti-la. Kami Miyako. Bom aço, vá com os deuses. Yvonne disse aos soldados que tinham jurado a ele. A formação marchou pelas ruas abertamente, e orgulhosa, com barrigas cheias de carne eles se moveram pelas ruas cheias de cidadãos famintos da cidade. Centenas de pés batendo no chão enviaram o som de seus movimentos ecoando em direção ao sol poente enquanto a noite chegava sobre a capital da nação supremacista humana. Olhos da população o seguiram, mas o orgulho que havia crescido nos peitos de tantos, e brilhava nos olhos brilhantes com confiança sobre seu lugar no mundo, tinha desaparecido. Agora ocos e desesperados, barrigas que estavam quase vazias rosnavam como se estivessem com raiva dos próprios soldados. Os olhares vazios e afundados dos muitos cidadãos da teocracia slane despedaçados ao redor da nação arruinada não tinham nenhuma emoção até que se transformaram em curiosidade. O barulho da formação se tornou cada vez mais alto, muito mais do que uma patrulha, e sem precedentes desde que o conflito começou. E eles marcharam até que os soldados em seus números chegaram à mansão do cardeal Dominique. Como eles bateram os pés, e então bateram as pontas de suas alabardas na pedra do lado de fora de sua grande propriedade. O soldado à frente da formação olhou por cima do ombro: prendam o cardeal, e prendam quaisquer servos que ele tenha. Vão! Ele gritou, e gritos de guerra ecoaram das milhares de gargantas enquanto os soldados vestidos de aço avançavam a toda velocidade em direção ao prédio. A porta foi quebrada, as janelas foram quebradas, em todo lugar que havia uma lacuna, um soldado a preencheu. Gritos ecoaram dentro da mansão no ataque repentino, apenas para serem abafados pelos gritos e barulho. Dentro de sua mansão, Dominique sorriu enquanto Yarvin estava atrás dele no andar superior. Faça. Ele ordenou. Como você disser, mestre. Yarvin respondeu, e pegou a vela perto da janela traseira, apagou-a, e deu o sinal. Enquanto ela morria, tochas ganharam vida ao redor da área enquanto os Agante davam seus sinais, e dos telhados das outras casas, figuras que estavam à espreita se levantaram de suas posições, sacaram arcos, e atiraram nas fileiras dos soldados. Homens caíram gritando, enquanto outros gritavam em choque na emboscada para sua emboscada. Lá fora, as ordens estavam sendo rapidamente gritadas para chamar reforços, e aqueles poucos armados com arcos se viraram para atirar contra aqueles que seguravam o terreno alto. Dentro da mansão, os frequentadores de Agante saltavam dos armários e despensas e atacavam sem controle, com capas pretas e facas longas emboscando os emboscadores lá dentro. O que você acha, Yarvin? Dominique perguntou enquanto se levantava de onde estava sentado. Que você quer lutar novamente, meu senhor. Yarvin respondeu calmamente enquanto pegava uma espada de onde ela estava,
e a entregava com o punho para Dominique. Correto, você gostaria de se juntar a mim? Supondo que você se lembre como, é claro. Dominique perguntou sarcasticamente. Yarvin curvou-se profundamente. Meu senhor esqueceu que fui eu quem o ensinou, eu nunca esquecerei como protegê-lo, nem que eu viva até o fim deste mundo. Dominique sorriu, que você morra bem antes disso, para que possa ser recompensado pelos deuses ao nascer em pele humana na próxima vez. Venha então, Yvon nos convidou para brincar, e seria rude deixar os amigos dele esperando. Mestre, você está tão cortês como sempre, estou muito orgulhoso de você. Yarvin comentou educadamente, e foi pegar uma espada e uma faca enquanto saíam da sala. Eu sou o cardeal do vento, é hora de lembrar Yvon o que isso significa, e destruir suas forças. O sorriso selvagem e malicioso de Dominique arrancou uma risada de seu escravo élfico, e os dois começaram a acelerar o ritmo, passando de uma caminhada para uma corrida rápida, pegando os primeiros soldados de surpresa. Força de vendaval, Dominique gritou, e golpeou com o punho no rosto de um soldado, e a cabeça do homem simplesmente deixou de existir, exceto pela grande mancha de sangue, fragmentos de crânio, e massa encefálica que atingiu a parede, e o rosto do homem atrás dele. Redemoinho, Yarvin sussurrou enquanto pulava o corrimão lá embaixo, e girava sua lâmina como um tornado, matando 5 soldados 5 vezes antes mesmo que eles percebessem que estavam mortos, e caíssem no chão. Os soldados da teocracia não foram adiados por muito tempo, e a alabarda encontrou faca longa, força bruta com agilidade, táticas de esquadrão para o campo de batalha encontraram táticas de esquadrão para o grupo de ataque. Yarvin enfiou sua espada na garganta de um soldado humano enquanto protegia as costas de seu mestre. Sufocar, Dominique rosnou enquanto estendia a mão, e tirava o ar dos pulmões de um soldado que estava prestes a enfiar sua alabarda em um agante irregular que havia sido derrubado de costas. O homem-urso alcançou sua garganta, esforçando-se para virar a cabeça com olhos cheios de medo para ver a ameaça para que pudesse responder a ela, antes que pudesse sufocar. O agante pegou sua longa faca, e a enfiou no olho do guerreiro, e em seu cérebro, acabando com sua curiosidade, e sua vida para sempre. Sangue respingou nas paredes enquanto o agante, por dentro e por fora, começou a causar um número mortal de mortos entre os soldados da capital. As elites agante que estavam emboscadas mais adiante, dispararam seus arcos até começarem a ficar sem flechas, e os soldados lá embaixo começaram a receber reforços. O caos irrompeu nas ruas quando uma tocha, caída ou atirada, prendeu-se em algum lugar, e o fogo começou a se espalhar. Os gritos dos cidadãos que lutavam para escapar enquanto os soldados inundavam a área, e as pessoas corriam para fora de suas portas ou mesmo para fora das janelas para escapar do caos, quase abafaram os sons da violência, mas mesmo isso não conseguiu abafar os sons de chamas e quedas. Você vai ter que fazer melhor do que isso, Yvon. Dominique gritou de uma janela aberta, e jogou a cabeça de um soldado com desprezo para a rua. Atrás dele, Yarvin sacudiu o sangue de sua espada, e fez certeza de que os soldados pudessem ver que era um elfo segurando uma espada que havia derrubado alguns de seus irmãos. Eles voltaram para a mansão enquanto os rugidos de indignação começavam novamente. Acho que os deixei mais irritados do que você, mestre. Yarvin disse calmamente. Você fez, muito bem, eu não sei por que Yvon escolheu atacar agora em vez de à noite, mas está tudo bem, vai escurecer em breve, e meus agantes governarão as sombras desta cidade. Dominique disse enquanto eles saíam da sala, e os soldados começaram a jogar tochas na mansão para espalhar o fogo. Isso é verdade, mestre, mas você sabe que não podemos ficar aqui para sempre, precisamos levá-lo para um lugar seguro. Posso ficar para trás, e dizer a eles que você morreu no incêndio em algum lugar. Yarvin disse com calma, e razão enquanto eles se moviam pelo corredor esperando o próximo ataque. Não vou deixar Yvon ficar com você, ele vai fazer você sofrer, te matar, e te dar de comer para seus soldados. Dominique disse com a mesma calma. Sua preocupação comigo é nobre, mas eu vou dar a ele, e seus homens a pior dor de estômago de suas vidas, eu prometo. Yarvin respondeu espertamente. Dominique conseguiu dar uma risada gutural enquanto observavam outra pilha de tochas voando para dentro da casa, e o som da luta diminuía do lado de fora,
minhas elites agantes estão em menor número, elas vão se retirar em breve para se preservar, elas vão resistir por mais algumas horas, mas acho que o subestimei, ou superestimei a lealdade do exército. Eles abandonariam você, mestre? Yarvin perguntou, seu rosto fino esticado enquanto seu maxilar se abria em descrença. Não, eles vão se reposicionar, eles lutam para vencer, não para morrer gloriosamente. Se isso significa fugir e voltar mais tarde, então eles farão isso. Dominique comentou enquanto o som de estrondos e gritos à distância lhe dizia que alguns dos soldados tinham entrado por outra entrada, e foram pegos de surpresa novamente. Então você deve fazer o mesmo. Venha, mestre, deixe-me colocar suas roupas em um cadáver. Isso lhe dará horas preciosas, o cardeal Raymond o ajudará, e você pode vencer amanhã, apenas desista de mim hoje. Yarvin guardou sua espada, e agarrou a cabeça de Dominique em suas mãos, e pressionou sua testa contra o cardeal do vento. Dominique rosnou com fúria reprimida, e fechou os olhos com força. Eu não quero perder você também, eu tive que perdê-los para os elfos, e agora você me abandona? O que há com os elfos, e machucar humanos? Ele perguntou com uma voz rachada que era ao mesmo tempo sardônica e triste. A voz de Yarvin era baixa e urgente. Não. Mestre, eu não estou abandonando você, estou fazendo o que seus pais gostariam. Para garantir que você fique seguro, eu nunca vou abandoná-lo. Estou cumprindo meu dever, e não se preocupe, eles não vão me matar imediatamente, eles vão perceber logo que você escapou. E quando perceberem, eles vão querer informações, e você sabe que ninguém consegue lidar com tortura como eu. Yarvin deu um sorriso trêmulo, e beijou a testa de Dominique. Pegue a armadura de um dos mortos, e fuja com um punhado de agante, o resto de nós vai lhe dar tempo. Tudo bem, mas vamos lutar por mais um tempo, jogá-los de volta algumas vezes, prolongar a noite até que eles não tenham escolha a não ser queimar tudo até as cinzas. Eu quero que Yvonne sinta o custo disso, e depois disso, é melhor você ficar vivo até que eu possa te trazer de volta. Dominique disse enquanto colocava uma mão atrás do pescoço de Yarvin, e apertava afetuosamente. O aperto se quebrou, e Yarvin gritou pelo agante, as ordens ecoaram pela mansão, o fogo começou a se espalhar, deixando-os cada vez mais confinados enquanto a fumaça começava a encher o ar, e um punhado de agante lançou um ataque pela janela em uma enxurrada de lâminas, facas de arremesso, e artes marciais. Redemoinhos jogavam corpos pelas janelas, o trabalho suave e fluido da espada de Yarvin abriu um caminho mortal que deu tempo precioso para seu mestre. Ele usou cada porta como uma barreira, e alimentou o ódio deles por sua espécie zombando deles implacavelmente. Eu miraria em seus paus em vez de seus rostos, mas acertar alvos tão pequenos é difícil, mesmo com olhos afiados de elfo. Ele gritou zombeteiramente, atraindo uma onda de 5 para o aberto em fúria enquanto o empurravam de volta para a cozinha, apenas para Dominique derrubar um com uma espada, outro quando ele girou, e se agachou, e trouxe sua adaga direto para a bunda menos protegida de um soldado infeliz, então terminando seus gritos quando o homem voou para trás, puxando a faca para fora, trazendo-a ao redor, e para cima, então para baixo em sua garganta, os 3 restantes se viraram para encará-lo, apenas para serem atingidos pela lâmina de Yarvin enquanto ele mostrava a eles que mentiu sobre o quão difícil era roubar sua masculinidade. Eles foram deixados gritando para sangrar enquanto ele zombeteiramente pedia mais. Uma perseguição mortal de gato e rato evoluiu onde agentes agante na grande mansão emboscavam da escuridão, derrubavam um ou dois, e fugiam, apenas para os perseguidores serem emboscados novamente por outros esperando escondidos nas áreas por onde passavam. Mais de um soldado infeliz viu seu avanço por um lindo corredor terminado quando um agante saiu das sombras, puxou sua cabeça para trás, e cortou sua garganta, antes de desaparecer novamente, deixando o homem moribundo para assistir sem palavras enquanto ele sangrava, incapaz de chamar por companheiros que nem sabiam que ele havia sido atacado. Finalmente, depois de vários mortos se espalharem pela mansão ao longo de horas de constantes corridas e brigas dentro e fora da propriedade, Yarvin e Dominique estavam chegando ao fim de suas energias, e novamente se encontraram no andar superior, a poucos metros de suas últimas palavras de afeto. Yarvin agarrou um cadáver blindado,
e jogou para Dominique. Enquanto o cardeal do vento se despia, Yarvin despia o soldado de sua armadura, levou apenas alguns minutos para vê-los trocados, e Yarvin agarrou uma cortina em chamas, e a empurrou para o rosto do cadáver do soldado que agora estava vestido como Dominique. Isso vai lhe dar tempo. Ele disse urgentemente enquanto a chama queimava a carne. Dominique não respondeu à não pergunta. Em vez disso, ajoelhou-se ao lado de seu escravo leal, e colocou uma mão no ombro de Yarvin. Só cumpra mais uma ordem para mim hoje: sobreviva. Sobreviva, e eu irei atrás de você. Morra, e eu vingarei você, mas eu não vou te perdoar. Sim, mestre. Yarvin respondeu orgulhosamente através dos olhos vidrados enquanto Dominique corria para ele, junto com um punhado de agentes agante. Lá fora, a escuridão se instalou, exceto pelos incêndios, o caos se espalhou, e Yarvin respirou fundo assim que ficou sozinho. Ele mutilou o rosto do cadáver um pouco mais, e então o arrastou para longe dos incêndios. Lá fora ele podia dizer que a ação retardadora estava finalmente sendo superada. Eu realmente não esperava que tantos se juntariam a Yvonne. Eles devem estar com mais fome do que qualquer um de nós acreditava. Bem, não há nada que possa ser evitado, e isso não vai durar, nada, afinal, não pode durar para sempre. Ele pensou consigo mesmo enquanto arrastava o corpo para o centro da sala, e se sentava com ele. Ele o embalava em seu colo como fez com Dominique em sua infância. As lágrimas que ele derramou não eram pelo corpo que ele segurava, mas pelo homem que ele havia mandado embora, e eram verdadeiras. Como ele esperava, pés revestidos de aço finalmente pisaram na sala, chutando a pilha de corpos. Onde está Dominique? O dono daqueles pés revestidos de aço disse. Yarvin olhou para cima. Ele era um homem enorme, musculoso, e mal contido em sua armadura. Ele carregava um enorme porrete com espinhos em vez de uma espada ou alabarda. Yarvin olhou para baixo, e tocou o rosto do cadáver disfarçado e mutilado. Então é ele, hein? O soldado parecido com um urso, e com uma espessa barba preta respondeu: tudo bem, você vem conosco, mas já que você não parece falar quando lhe pedem. O porrete subiu, e balançou em um arco suave e praticado, e Yarvin sentiu seu maxilar se quebrar em fragmentos. Ele caiu para o lado, e antes que pudesse abrir os olhos, o porrete desceu, bateu em seu crânio, e ele não viu mais nada. Nazarick. Diga-me uma coisa, Chautiar. Ains disse em seu escritório particular enquanto colocava de lado o último de uma pilha de papelada que era facilmente tão longa quanto seu braço. Um lampejo de culpa o percorreu quando a expressão admirada dela cumprimentou os orbes vermelhos que serviam como seus olhos. Ele cuidadosamente bateu os documentos algumas vezes na vertical em sua mesa para que os papéis ficassem alinhados uns com os outros, e então os colocou em cima da caixa de saída. Eu sou um chefe terrível, para fingir assim. A maioria deles era bobagem, mas ela acha que eu tomo decisões complexas em um segundo. Eu odeio essa parte do meu trabalho. Ele pensou com um lampejo desanimado. Meu senhor. Chautiar respondeu entusiasticamente. Como ele pode fazer isso tão rápido? Seu carimbo voou do bloco para o papel como eu faço em um campo de batalha. Verdadeiramente, apenas o líder dos 41 poderia ser tão capaz. Ela ponderou com admiração grata. O que posso lhe dizer? Ela perguntou ansiosamente enquanto um largo sorriso se formava em seu rosto, e ela se aproximava um pouco mais da mesa dele. Você cresceu muito em suas habilidades enquanto estava em campanha com Zariuzu, desenvolvendo suas habilidades burocráticas para permitir que você administre melhor seus deveres, fortaleceu Nazarick, e estou muito orgulhoso de você, mas... Ele disse, e levantou um dedo. Ela se inclinou para a frente, brilhante, e ansiosa, mas também ansiosa para ouvir o que mais ele tinha a dizer. Ela não falou, apenas se manteve parada em antecipação. Mas, não ouvi de você quais são suas opiniões pessoais. Elas mudaram desde que você começou a servir além de Nazarick? Elas mudaram desde que você começou a liderar aqueles de além da tumba? Ains perguntou curiosamente. Chautiar caiu de volta sobre os calcanhares de sua inclinação para a frente na ponta dos pés, e girou seu guarda-sol pensativamente atrás dela. Na verdade, meu senhor, eles têm. É verdade que os humanos são seres fracos e patéticos, como sujeira, melhor usados para andar. O mesmo vale para quase todo o resto,
mas alguns deles são diferentes, eles fazem coisas bonitas. Não como seres supremos, mas eles funcionam, e os leais são capazes de servi-lo bem, alguns, é claro, servem apenas para ser comida ou brinquedos, muitos merecem morrer gritando, no entanto, existem algumas joias preciosas enterradas na sujeira. Então agora você acredita que alguns são adequados para adornar a riqueza de talento de Nazarick? Ains perguntou, colocando uma mão esquelética sobre a outra enquanto as descansava na superfície da mesa ornamentada de tom escuro. Chautiar assentiu lentamente. Eu aceito, meu senhor. O lagarto provou ser competente em sua tarefa. O marido humano de seu camponês de estimação criou itens preciosos para Nazarick. Aqueles que você recriou serviram em seus papéis de forma excelente. E a jovem que você colocou para virar o mundo de cabeça para baixo foi até elogiada por Demiurgo por seu talento para matar e comandar. A maioria é inútil, mas vive na terra, e eu entendo por que você escolheu não exterminá-los. Sua voz era humilde, frágil, para sua surpresa. Muito bem, Chautiar, você não foi criada com esse conhecimento, mas você o obteve de qualquer maneira, tenha orgulho, pois você cresceu. Ains disse, e se levantou, elevando-se sobre ela, ele estendeu a mão, e segurou seu rosto, e inclinou seu rosto para ele. Eu entendo, você se sente perdida por não ter entendido meu raciocínio, mas entenda, eu sou muito, muito mais velho que você, e tenho conhecimento, e experiências que você nem sonhou. Com o tempo, você crescerá mais, assim como você tem agora, minha preciosa criança do meu precioso amigo. Ains disse de uma forma terna e paternal que trouxe lágrimas brilhantes aos lindos olhos de criança vampira. É tecnicamente verdade, eu acho. Então, é isso. Ele pensou consigo mesmo sobre a pequena meia mentira que ele deu a ela. Obrigada, 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 Lord Ains. Ela disse entre fungadas. Agora, quanto ao motivo de eu ter chamado você aqui, Ains sentou-se novamente, dando uma tosse falsa para cobrir seu desconforto momentâneo. Preciso que você tire os elfos dos campos de trabalho que pagamos através dos humanos traidores da teocracia, use o portal, e leve-os para Forton. Orly pode lidar com o que precisa ser feito de lá, então, tenha Nigredo, e alguns trabalhadores esqueletos designados para distribuir comida, e outras necessidades vitais, enquanto Orly lida com o reassentamento em vilas e cidades. Então retorne ao general Zariuzu até Kamimiako cair. Alguma pergunta? Ains perguntou enquanto tentava ignorar seu olhar obsessivo, fixo e adorador. Nenhum, Lord Ains. Eu farei isso imediatamente, e o deixarei ainda mais orgulhoso de mim. Ela disse com uma risada alegre enquanto tocava suas bochechas onde ele a havia tocado, e tremia com o que ele temia que pudesse ser uma felicidade orgástica.